Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador. Que cada um tenha Jesus como seu Salvador pessoal, porque a salvação ela é individual. Estou aqui neste momento agradecendo a Deus por mais um dia de vida que está nos concedendo, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para falar um pouco da sua palavra, que nós possamos entendê-la, fazer a vontade dele. Amém? Vamos orar. Querido Pai, estou aqui agradecendo a Ti pelo Teu cuidado e pela Tua bondade. E quero falar aqui um pouco da Tua palavra. Que o Espírito Santo me bote a palavra na minha boca, para que eu fale a coisa da maneira que ela está escrita na Tua palavra. E que seja para a honra e glória de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Nós vamos estudar hoje o assunto das bem-aventuranças, que está em São Mateus, capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, junto com as bem-aventuranças, é um sermão muito comprido. Vamos falar só um pouquinho aqui dele, porque não dá tempo de falar tudo, né? O Sermão do Monte é uma bênção que Jesus fez para nosso bem-estar, nosso conhecimento, né? E começando aqui no capítulo 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Aí ele começa aqui as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos sabem que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, né? Felizes são os humildes. E então, meus irmãos, eu lhe pergunto a você que faz parte de alguma igreja, congrega em algum lugar, o lugar que você congrega as pessoas são humildes? Porque a palavra de Deus aqui diz, Jesus diz, que felizes são os humildes. Mas infelizmente, né, irmãos, nós estamos vendo hoje em dia muitas pessoas arrogantes, querem ser dono de igreja, mandando em igreja, até perseguindo pessoas que não concordam com eles. Cadê a humildade dessas pessoas? Cadê a simplicidade? Não admite você discordar deles. É uma situação bem complicada, viu? Infelizmente nós estamos vendo isso hoje, né? Diz mais: Bem-aventurado, felizes os que choram, porque serão consolados. Mas choram em que sentido? No sentido da tristeza pelo pecado. Quando nós seres humanos pecamos, a melhor maneira de nós resolver é chorar aos pés de Jesus. Chorar não é obrigado você só chorar derramando lágrimas, mas se chegando a Ele e demonstrando a sua tristeza pelo pecado que cometeu e pedindo perdão. É assim que se chora. Não é chorar lágrimas de crocodilo, como dizem aí, que muitas pessoas choram no mundo aí, fazendo coisas erradas, né? Então, os que choram também são felizes. Diz mais: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, infelizmente muitas pessoas estão querendo viver eternamente nessa terra, né? Mas a palavra de Deus nos diz que a terra vai ser renovada, vai ser tudo queimado aqui, e vai haver novo céu e nova terra. Aí, diz o apóstolo Pedro sobre isso, aí é onde vai habitar a justiça. Não vai ter mais injustiça na terra. Então, se você pretende ir para o céu, ser salvo, seja bem-aventurado, né? Seja manso. Manso, a pessoa humilde, manso. Mesmo sendo afrontado, não responde às pessoas com ignorância. Muitas vezes, quando você é uma pessoa mansa,
você for afrontado, você dá as costas. Se você vê que responder, mesmo com a educação, não vai resolver o problema, dê as costas e saia calado. Em muitos casos, o silêncio é o ouro. Então, o manso é aquele que sabe servir a Deus, né? De uma maneira humilde, simples, sem orgulho, sem ganância e amando o próximo, né? Fazendo aquilo que Deus pediu. Essa é a pessoa mansa, né? Então, aqui Jesus ele está mostrando as qualidades que o cristão deve ter para herdar a vida eterna. As bem-aventuranças não é nada mais, nada menos do que isso. Você tem que procurar Deus para ter força para praticar essas qualidades aqui, né? E diz mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Então, você sabe o que é fome e sede de justiça? É desejar o que é reto, praticar o que é reto, o que é justo. E, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a justiça é comprada, né? Às vezes é dada por conhecimento, por adulação, por parentesco, e uma série de coisas, né? A gente vê muitas histórias aí de processos que a pessoa é aliada do outro, é beneficiado pela justiça, sendo que pela justiça ele tem que ser castigado, né? Tem que ser punido, né? Mas, infelizmente, nós vivemos assim. Agora, a Bíblia diz que nós devemos nos indignar contra as injustiças, né? Ela diz, irei, mas não pequeis. Então, o cristão, o manso, o feliz, ele não se contenta com a injustiça. Ele pode ter a tranquilidade que for, mas ele jamais vai se contentar com a injustiça, jamais vai apoiar essas coisas. Porque ele é manso, porque ele é humilde, porque ele é correto, ele é justo. Então, ele não vai concordar jamais. Então, aqui nós vemos aqui, né? Você que é farto, quando se fala em fartura, o povo já pensa logo em comida, né? Mas não é só comida que é fartura, não, é que é fartura espiritual. A fartura santa, que aos olhos dos seres humanos você pode até não prestar, mas aos olhos de Deus você é bem visto, né? Nós vemos o exemplo de Daniel, que Daniel era sozinho em Babilônia, mas o anjo disse para ele, Daniel, eu vim aqui te atender porque tu é um homem muito amado no céu, tá vendo? Qual é o valor que eles davam a Daniel? Nenhum. Mas, quando eles precisavam de interpretações de sonho, e eles exploravam a sabedoria de Daniel, mas não dava valor a eles. Você vê que os próprios colegas dele de trabalho fizeram uma trama para jogar ele na cova dos leões. Porque ele era um homem humilde, manso, né? E se preparando para herdar a terra. Para ser farto. Farto de quê? Farto de justiça, farto de paz, de esperança, de perdão, de amor, de tudo quanto é bom que vem de Deus, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, se você não é misericordioso, não se compadece do seu próximo, você não vai alcançar a misericórdia. Porque a misericórdia é você sentir o que o outro está sentindo, se preocupar com o que o outro está sentindo, com a injustiça do outro, com o sofrimento do outro. Isso é misericórdia. E procurar ajudar da maneira mais possível que você tiver ao seu alcance. Isso é ser misericordioso, né? É praticar a justiça e a misericórdia. Não dizer, oh, coitado, ou não sei o que, tem um dó. Isso aí não é demonstração de misericórdia, não. Ter a misericórdia é você sentir o que o outro sente e procurar agir para ajudar a resolver, né? Então isso é muito importante. Então aí você vai alcançar a misericórdia de Deus prometida por ele, né? Que ele prometeu para todos, né? Diz mais aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus.
Ó, que coisa mais linda, né? Tem uma coisa melhor no mundo do que um dia você ver a Deus? Se você tem o desejo de ver a Deus, procure ser assim, viu? Os limpos de coração. O que é limpo de coração? É uma pessoa que não tem maldade contra as pessoas, não deseja mal a ninguém, não odeia ninguém, não quer a vingança de ninguém, entendeu? Quer a paz com todos. Esse é o pacificador. Onde tem uma contenda na família, ou nos vizinhos, onde for, que ele puder, ele passa umas palavras de conforto e aí ameniza o problema e a paz começa a reinar. Então ele sempre é usado por Deus para promover a paz, seja em qualquer lugar. Então, os pacificadores, os limpos de coração e os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os limpos de coração verão a Deus, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, irmãos, você vê aqui há muitas igrejas por aí pregando prosperidade, riqueza, poder, autoridade e tudo mais, mas a Bíblia diz que, está dizendo aqui, o próprio Jesus diz que os que vão herdar o reino do céu, ele tem que ter essas qualidades, tem que ter dinheiro não. Não pode correr atrás por dinheiro e esquecer a parte espiritual não. Ele pode correr, mas botando a espiritual em primeiro lugar. Mas infelizmente o que nós vemos hoje é o povo ganancioso, correndo atrás de riqueza, bens materiais. E cadê a humildade? Cadê a paz? Né? Cadê a mansidão? Essas qualidades as pessoas não têm. Então, fica difícil, né? A gente acreditar em certas pessoas. Diz mais, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Aí muita gente, você quer viver tranquilo, aceite Jesus, porque não sei o que, viver tranquilo. Aqui, Jesus diz que se você for perseguido pela palavra de Deus, por causa dele você é um feliz. Mas irmão, você vai me dizer, eu quero ser feliz e é desse jeito com perseguição? Não. Não é o que eu estou dizendo, não. É a própria palavra de Deus aqui. Os perseguidos pela palavra. Não é perseguido por injustiça que fazem, não, coisa errada, não. Mas Jesus disse que os que foram perseguidos herdarão o reino do céu. É mais uma qualidade, né? Que Jesus está botando aqui para a gente se cuidar de ser desse jeito, né? Os perseguidos, porque verão o reino de Deus. E por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Jesus disse, chegou bem claro aqui, por causa da justiça. Se você for perseguido porque é uma pessoa justa, que é as coisas certinhas, e aí sim, você está sendo perseguido, você está sendo bem olhado por Deus. Porque você está procurando praticar a justiça. Se aonde você congrega, na sua igreja, tem injustiça, e você luta por ela, você é uma pessoa bem-aventurada por Deus, bem feliz. Mas irmão, mas a gente procura ajudar, resolver, o povo não quer, não tem problema. Faça a sua parte. Você não é obrigado a concordar com isso, não. Você faz aquilo que você puder. Se não puder, você deixa de mão, vai fazer o quê? Mas você tem que ter sempre ao lado da justiça, para que você seja feliz e Deus lhe apoie em todas as coisas. Assim como apoiou Daniel e os seus colegas lá em Babilônia. Eram perseguidos, eram injustiçados, mas eles estavam ali. Gente, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Olha aí, irmão. Você, irmão, irmã,
que serve a Deus, e às vezes você é caluniado, o povo inventa mentira contra você. Não fique pensando que por o povo falar de você, Deus vai considerar você ruim não. Não. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui que é feliz os perseguidos, caluniados. Então, se você está sendo caluniado, está sendo mal falado sua vida, sem você ter nada de errado, porque acontece muito isso, né? As pessoas falam dos outros, a pessoa está fazendo nada de errado. Só porque não gosta ou não quer que aquela pessoa seja feliz, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Você é uma pessoa feliz. A Bíblia não proíbe ninguém ser rico, desde que você seja honestamente. Mas não diz que a riqueza material traz felicidade, não. Muitas vezes nem traz. Traz a infelicidade, né? Já tem acontecido com muitas famílias que enricam e aí começam a criar problemas, né? Uns com os outros, ganância, uns querem mais do que outros. Vocês conhecem. Você já deve ter visto alguma coisa, né? E você conhece muitas famílias quando acontece, reparte uma herança, né? Aí muitas famílias brigam, já vi muitas vezes assim, você vê. E às vezes cristãos que fazem isso, né? Enrolam uns aos outros, cria problema, cria briga, mas não está fazendo a coisa certa. Aí vê você está sendo perseguido pela própria família, pela própria igreja. Alguns membros da igreja, né? Mas aqui Cristo diz que se você for injuriado, injustiçado, por causa da justiça, você é feliz. Porque você nunca vai aceitar nem concordar com o que é errado. Então, vos seguirem mentindo, disserem tudo mal contra vós. Aí a pessoa, quando quer caluniador, ele fala tudo quanto é coisa que acha de você. O que pensa, ele vai falando. Então, quando alguém faz isso com você, irmão ou irmã, não se preocupe não. Ore a Deus. Busque a Deus, que é a solução de todas as coisas. E Deus, ele está preocupadíssimo com você. Não fique pensando que Deus está ausente de você, que não está não. Deus, ele não se ausenta de seus filhos jamais. Nós é que pensamos isso. Porque nós toda a vida, nós pecadores, a gente vem de dúvida, né? Tem aqueles dias que a gente está mais alegre, outro dia a gente está mais crente, mais confiante, outro dia está mais triste, outro dia está com dúvida. E aí quando vem essas coisas, muitas vezes a gente emurece, né? Fica duvidando de Deus, parece que Deus não está me ajudando, porque está acontecendo isso comigo injustamente. Mas não se preocupe não. Quando o decreto do rei foi assinado para que jogasse Daniel na cova dos leões, Daniel não se preocupou com isso não. A Bíblia diz que ele ficou com o mesmo costume. Abria a sua janela para o lado de Jerusalém e orava a Deus 3 vezes por dia. Ele não estava nem aí. Por quê? Porque ele era um homem feliz, era um homem que não se abatia com qualquer coisa. Então, Satanás procurou todos os meios usando as pessoas para prejudicar ele, mas a confiança dele superou tudo em Deus, né? Então isso é o que nós temos que fazer. Porque ele foi caluniado, você também é. Mas não quer dizer que você é um mau cristão, não. Os bons cristãos, toda a vida, foram os mais perseguidos. Que a Bíblia fala, né? E a história também, né? E diz mais assim, ó. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí a mensagem de Jesus direta é essa. Exultai, alegrai. Tá? Aí você me diz assim, mas irmão, como é que eu vou me alegrar diante de tanta coisa que acontece ruim? Mas Jesus disse que é para a gente alegrar. Se você tem essas qualidades aqui que ele determinou, você vai ficar alegre. A exultar, alegrar e ficar alegre. E exultar quer dizer pular de alegria.
Sabia disso? Exultar é se manifestar, dizer que está alegre mesmo. Você está fazendo isso na sua vida? Aqui Jesus está dizendo aqui, olha meu filho, se você quiser entrar no céu, eu lhe levo. Agora você tem que procurar ter essas qualidades aqui. Procure ser desse jeito aqui, que a palavra de Deus está dizendo. E não, se você ficar procurando ser do jeito que os homens mandam, porque hoje em dia, a maioria dos líderes são assim. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Eles fazem lá o que eles querem. Agora manda você ser justo de uma maneira que eles querem. Não é a maneira que Deus quer. Não, faça isso que você vai ser feliz. E aí você está seguindo ele ou seguindo a Bíblia? A Bíblia aqui está dizendo o que nós devemos fazer e o que devemos ser. Para ser feliz, ser alegre. Não é ter riqueza material, não. Que a Bíblia não mostra nenhum lugar. Para você ser feliz, você tem que ser rico financeiramente. Como muitos dizem por aí. Venha para cá, venda sua casa, venda seu carro, que Deus vai lhe dar 2. Vai lhe dar 2 casas. É isso que funciona aí, né? A mentira rolando e gente vai lá dar depoimento. Tudo mentira. Não tem nenhuma prova daquilo ali. Você conhece a história, né? E nas televisões passa. Eu não estou vendo mais essas coisas. Estou vendo agora só acompanho as notícias pelas redes sociais. Porque essas televisões abertas aí tem muita mentira. 90% do que elas falam ou é violência, ou é mentira, ou é desonestidade, corrupção. Então não vale a pena. Se apega a Jesus, que você vai ser alegre e feliz. E continuando aqui o sermão, ele diz mais assim. Quando Jesus terminou de falar essas coisas, aí que foi que ele disse? O versículo 3 aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que é que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Se você vai cozinhar uma comida e bota sal demais, então o que é que ela vai fazer? Vai ficar ruim. E como é que você vai restaurar o sabor dela? Não dá. Isso quer dizer o quê? Que o crente não deve querer ser santo demais. Tem que ser temperado. Né? O sal, ele é um dos temperos que mais bota sabor na comida. Mas se você botar demais, estraga a comida. Se você botar de menos, não presta também. Então você tem que saber a dosagem certa. É isso que Jesus está dizendo assim. Ele diz mais aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifique ao Pai que está no céu. Você quer glorificar a Deus? Então procure ser uma luz. Uma luz, ela guia muitas pessoas, né? Uma lanterna, uma luz qualquer. Então, nós como cristãos, nós devemos ser a luz. Como é que nós somos luz? Mostrando a nossa honestidade, nosso cristianismo. Vós sois a luz do mundo. Existem pessoas, irmãos, que o único conhecimento que ele tem de Deus é sua vida, é a minha, é a nossa vida. Ele lê a nossa vida, não fique pensando que seus vizinhos não observam a sua vida, na sua família. Ele observa o que você, as suas atitudes, como você age, entendeu? E isso faz brilhar na mente das pessoas. Agora, se você age errado, aí o que é que o povo diz logo? Tá vendo aí, ó? Diz que é crente. Porque crente não tem nada a ver, que crente qualquer um é. Agora, cristão é que é diferente, né? Então, Jesus mostrou aqui as qualidades
Diz que você tem que ser o sal, saborear a vida das pessoas, com o seu testemunho. Ser a luz do mundo, você iluminar as pessoas com o seu viver, com o seu testemunho dado para Cristo. E aí você vai brilhar. Você vai ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque você pegou as qualidades da bem-aventurança, você passou a ser o sal da terra, passou a ser a luz do mundo, e Jesus Cristo é visto na sua vida. As pessoas vão dizer, aquela mulher, aquele homem ali é cristão. É crente, que eles falam mais de crente, né? Porque eu sempre tenho dito que ser crente, qualquer um pode ir importante, mas ser cristão é poucos, né? Porque hoje em dia nós vemos, como eu já falei em outra palestra, muitos religiosos, crentes, agora espirituais é poucos, né? Que tem o Espírito, né? Aí quando Jesus terminou aqui de explicar essas partes aqui, aí ele veio aqui, né? O verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tá vendo aí? Isso aqui, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês forem manso, bem-aventurado, manso, for justo, misericordioso, limpo de coração, aí vocês vão praticar a lei. Você não prova que é cristão transgredindo a lei de Deus. E o que se vê muito aí nesse meio religioso é isso. Pessoa dizendo que você é cristão e alimentando a cobiça, a inveja, transgredindo a lei, né? E também o Santo Sábado. O Santo Sábado é o mandamento mais pisado pelos homens. Eles querem ir para o céu, querem levar você para o céu do jeito deles, mas transgridem os mandamentos. É o chamado iníquo, né? A palavra iniquidade quer dizer transgressor da lei. E aqui Jesus está dizendo, olha, não fique pensando, meus filhos, que eu vim revogar a lei, não. Eu vim cumprir a lei. Aí tem muitos por aí dizendo que Jesus anulou a lei, que o sábado precisa mais guardado, só quando fala no sábado. Aí eles dizem que a lei acabou. Se a lei acabou, a lei é 10 mandamentos. Se acabou o sábado, acabou todos. Mas eles não, né? Aí diz mais aqui, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É brincadeira? E o que tem de gente aí mandando violar os mandamentos de Deus, dizendo que a lei acabou, que Jesus aboliu a lei, que não sei o que, tudo conversa fiada, tudo mentira. Quando eles pegam um versículo, né, um texto fora do contexto, e quer anular a lei de Deus por uma interpretação dele ali, daquele versículo. Sendo que quando você vai olhar o contexto, não tem nada a ver com anulação de lei. É isso que está acontecendo. E Jesus disse que aqueles que estão se preparando para o céu são mansos, são bem-aventurados, né? São pacificadores, gostam da justiça, gostam da paz, né? Gostam de fazer a vontade de Deus. Aí eles vão fazer como? Vão transgredir a lei de Deus? Transgredir está tudo de água abaixo, não adiantou nada. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado. Pegue sua Bíblia, né? E leia essas bem-aventuranças no capítulo 5 de São Mateus, que você vai ver muitas coisas boas. Peça orientação a Deus, sabedoria. Senhor, eu quero entender. Me ajuda. Não fica aí só acreditando no que os outros dizem, não. Vá para Deus. E diz mais aqui no final, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Né? Os escribas e fariseus eram os que tem hoje. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Mandava você fazer uma coisa e fazia outra.
Então eles são os hipócritas, né? E o que tem de gente hipócrita aí nesse mundo religioso não se conta, né? De tantos. Aí você precisa se apegar à Bíblia para você ser bem-aventurado, ter as qualidades que está escrito aqui, guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos certinho, como manda a palavra de Deus, e você vai ser feliz. Sua família também. E você vai se preparar para a volta de Jesus, que é em breve, para nós sair daqui desse mundo ruim e morar no céu com Ele. Não é? Como a Bíblia diz, vão passar 1000 anos no céu, depois Ele purifica a terra. E aqui, como diz aqui na bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores que herdarão a terra. Não? Vamos herdar a terra, meus irmãos. Vamos preparar para isso. Então, nós estamos encerrando por aqui. Eu quero desejar a você que Deus abençoe sua família, você, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral, né? Os seus planos. Lembre-se que todos os planos que nós fazemos, nós temos que primeiro pedir se Deus aprova. Senhor, eu quero fazer isso, mas se for da tua vontade, se for, tu faz acontecer. E se não for, ele não faz acontecer. Você pode botar isso na sua cabeça que é a coisa certa. E todos que querem fazer acontecer de qualquer jeito se dão mal. Não são felizes. Depois vem consequências que ele não esperava, né? Então tudo nós temos que entregar nas mãos de Deus. Quero fazer isso, quero fazer uma viagem, quero ir para onde, trabalhar nisso, quero fazer. Deus, se for da tua vontade, tu aprova que dê certo. Aí Deus vai resolver. Porque o principal objetivo de Deus, ele vai levar para o céu. Não é ele dar riqueza aqui, como muitos prometem aí, não. Né? Mas que, continuando na presença de Deus, você vai ser bem feliz. Orientar sua família para se preparar para a volta de Jesus. E as coisas vão encaixar tudo certinho. Para a honra e glória de Deus, não é verdade? Então, eu quero lhe pedir mais uma vez, se inscreva no canal, procure pessoas para se inscrever, para ajudar. Porque esse canal não é meu, é de Deus. E é você mais eu que bota ele para frente. Eu faço minhas pequenas palestras aqui, você divulga, se inscreve e o nome de Jesus Cristo vai sendo honrado e exaltado. Amém? Então, para terminar, no dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser a mesma. Você vai ser uma pessoa feliz, vai mudar suas maneiras de pensar, de agir, e vai se preparar para a volta de Jesus, para que em breve nós iremos com Ele para o céu morar a eternidade. Amém? E fiquem com Deus.